Capítulo 260. Todos os círculos históricos dos países do continente norte reconheceram que a quarta época estava envolta em um espesso mistério. Era impossível dizer o que realmente era. Os registros históricos tinham muitas partes faltantes e ambiguidades para este período da história. Havia muito poucos túmulos, cidades antigas e literatura que foram desenterrados para criar uma confirmação efetiva. No entanto, isso não significava que ninguém havia feito a pesquisa relevante. A sua raridade implicava que ainda havia algumas relíquias e informações deixadas para trás. O Klein original era um fanático pela história da quarta época. Ele costumava ler artigos de jornais e livros, então, mesmo agora, Klein ainda se lembrava de muito conteúdo. Seja o Império Solomon, o Império Tudor ou o Império Trunsost, todos eles tinham estilos arquitetônicos semelhantes, estilos arquitetônicos que iam contra o senso comum, eram desordenados, assimétricos e se destacavam pelo uso frequente do preto. A característica mais típica eram os castiçais pendurados no teto e as marcas de padrões florais recortados nas paredes pretas. Foi precisamente por isso que a primeira reação de Klein foi que a estrutura subterrânea pertencia à quarta época quando ele ergueu sua lanterna. Ele havia visto postes circulares de metal com castiçais embutidos no fundo, que desciam da cúpula, lembrando da quarta época que estava envolta em mistério, deixando muitos historiadores e arqueólogos arrependidos pela falta de conhecimento naquele período antigo. Vários artigos de periódicos mencionaram que o número de castiçais em diferentes edifícios é diferente. Embora os três impérios achem a assimetria bonita, eles pareciam ter regras estritas e meticulosas em todos os aspectos. 3 à esquerda e 2 à direita são os padrões mais altos que os cidadãos comuns podem desfrutar. Isso se baseia na estrutura dos prédios e das casas que restam. Klein ergueu o braço e segurou a lanterna bem alto. Ele caminhou lentamente, contando os castiçais de ambos os lados. O corredor era ainda mais largo do que ele esperava. Ele havia caminhado pelo menos 100 metros antes de ver uma plataforma meio metro acima do solo. Só então ele viu a parede grossa que marcava o final do corredor. 41 castiçais invertidos à esquerda e 40 à direita. E isso é um pouco exagerado. Que nível de aristocracia é esse? Nobreza poderosa? TSK, as famílias Antígonos e Zaratul são todas aristocratas da quarta época. Eles também eram poderosos e aterrorizantes clãs familiares de Beyonder. As outras famílias nobres devem ser mais ou menos as mesmas. Segurando a lanterna na mão, Klein continuou em frente. Ele viu a escada ao lado da plataforma de meia altura e viu os arranhões nos ladrilhos de pedra preta. Isso é realmente uma relíquia da quarta época? Um pensamento passou pela mente de Klein. Com sua visão aguçada e a luz das lanternas, encontrou 2 assentos de ferro preto no alto da plataforma que ficava meio metro acima do solo. Os assentos enormes e antigos davam para os outros assentos abaixo. Havia 2 assentos. 2. Por que 2? De acordo com o layout, o assento aqui deveria representar a pessoa com mais poder e autoridade, mas são 2. Um nobre poderoso de igual força? Um duplo conde, um duplo duque ou um duplo príncipe? Klein lentamente começou a sentir que seu conhecimento de história era inadequado. Ele se lembrava claramente de que muitos artigos de jornais mencionavam que os 3 impérios, Solomon, Tudor e Trunsost, tinham uma hierarquia estrita. Com base nessa teoria, não deveria haver líderes de igual posição dentro de uma facção. Estranho, Klein murmurou, de uma forma dirigida à senhorita guarda-costas. O que há de tão estranho nisso? Uma voz etérea de repente soou atrás dele. No antigo salão vasto, escuro, vazio e silencioso, essa voz era excepcionalmente assustadora.
A boca de Klein se contorceu enquanto ele explicava as características, o conhecimento da história e os pontos intrigantes que havia observado para ela. Ele finalmente acrescentou: a ventilação aqui é muito boa. Eu me pergunto se há outras entradas. A senhorita guarda-costas, que quase se misturou à escuridão, ouviu em silêncio enquanto lançava a Klein um olhar penetrante. Como você sabe tanto? Porque eu era um estudante universitário no departamento de História. Klein xingou silenciosamente antes de sorrir. Se eu não tivesse escolhido ser detetive, talvez tivesse me tornado um jovem historiador diligente. A senhorita guarda-costas não respondeu, nem desapareceu. Em vez disso, ela flutuou até a plataforma primeiro. Com a lanterna na mão, Klein seguiu rapidamente, descobrindo que a plataforma era muito grande. Tinha cerca de 40 metros de comprimento e 10 metros de largura. O estilo arquitetônico é grandioso e enorme. É também uma das características da quarta época, ele disse casualmente enquanto se aproximava cuidadosamente das duas enormes cadeiras pretas como ferro. Ele então levantou sua lanterna e a inspecionou cuidadosamente. Parece que foram feitas para um gigante de 3 metros de altura sentar. Tem um emblema no encosto da cadeira. Deste lado, é uma coroa negra. Do outro lado, é uma mão segurando um cetro. Eu me pergunto o que eles simbolizam por conta própria, Klein disse para si mesmo, não esperando uma resposta da senhorita guarda-costas. No entanto, a mulher que estava flutuando disse de repente: este é o emblema da família Tudor. Klein olhou surpreso, percebendo que a senhorita guarda-costas estava se referindo à mão que segurava o cetro. Família Tudor? Isso é uma relíquia da dinastia Tudor da quarta época? Qual membro da família real era dono deste palácio? Klein franziu a testa e disse: você reconhece o outro emblema? E pensar que foi classificado como igual a um membro da família Tudor. A senhorita guarda-costas balançou a cabeça sem dizer uma palavra. Vendo isso, Klein teve que desistir da ideia de estudá-lo por enquanto e disse: depois que as famílias Tudor e Trunsost estabeleceram seus respectivos impérios, ambas mantiveram o estilo original que se originou do Império Solomon, como castiçais invertidos, marcas de arranhões, e assim por diante. Isso não está de acordo com o bom senso. Se eu fosse o imperador, mesmo que tivesse que herdar muitas coisas, ainda faria algumas mudanças para marcar minha singularidade. Isso significa que os três impérios têm conexões ocultas e imutáveis. Ele adivinhou que Solomon, Tudor e as famílias Trunsost adoravam o Imperador das Trevas, que era o caminho do advogado. Estilos semelhantes eram necessários para atuar. A senhorita guarda-costas permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de dizer algumas palavras. Apenas um imperador pode ser chamado de imperador. Isso é uma confirmação da minha ideia? Klein não fez mais perguntas. Com a lanterna na mão, ele circulou as duas enormes cadeiras negras como ferro, mas não descobriu mais nada. Vamos dar uma olhada adiante, sugeriu Klein. Antes que ele terminasse sua frase, a senhorita guarda-costas já havia flutuado em direção ao final da plataforma, mas a melancolia e a frieza ao redor permaneceram inalteradas. Alguns metros à frente, Klein viu, com a ajuda do brilho da lanterna, 7 portas grandes e pesadas de pedra preta na base do corredor. Elas estavam alinhadas, 2 à esquerda, uma no meio, 4 à direita, perfeitamente alinhadas com a busca de assimetria da quarta época. Klein passou a bengala para a mão da lanterna, jogou uma moeda ao acaso e sussurrou: devo começar pela esquerda. Ding! A moeda de cobre caiu e pousou em sua palma, com o retrato voltado para cima. Vamos para a esquerda, Klein assumiu a liderança. A senhorita
Guarda-costas seguiu silenciosamente até chegarem à porta à esquerda antes de dizer etéreo, é o mesmo à direita. Em outras palavras, minha adivinhação não importava. O canto da boca de Klein se curvou quando ele ergueu a lanterna e examinou os símbolos e padrões na porta. Com um fundo preto profundo, era uma meia-lua carmesim cercada por pontos radiantes de luz. Isso! As pupilas de Klein se contraíram de repente. Este é o emblema sagrado das trevas. O símbolo da deusa da noite eterna. Durante a Quarta Época, a Igreja da Deusa da Noite Eterna apoiou a dinastia Tudor. Ele cuidadosamente colocou a mão na porta de pedra. Scré. A porta de pedra negra abriu-se lentamente em meio a sons ásperos e pesados. À medida que a luz da lanterna entrava na sala, Klein começou a ver o interior, pouco a pouco. Havia alguns metros de espaço aberto na entrada, também pavimentado com ladrilhos de pedra escura, e uma plataforma de quase 1 metro de altura. Klein avançou cautelosamente, segurando a lanterna para iluminar o item na plataforma. Alguns segundos depois, um brilho ardente formou o contorno de uma enorme estátua. Tinha cerca de 4 a 5 metros de comprimento e ocupava quase toda a sala. Era uma mulher extremamente bonita com um rosto nebuloso. Sua mão direita apoiou sua cabeça enquanto ela se deitava na plataforma. Usava um vestido clássico preto em camadas que não era excessivamente complexo. Havia um círculo de raios radiantes na parte inferior de sua cabeça. No vestido desta mulher, havia manchas brilhantes de esplendor. Eram pedaços de gemas brilhantes e resplandecentes. À primeira vista, Klein sentiu como se estivesse vendo a noite e as estrelas. Foi delineado contra uma forma circular sob a cabeça da mulher que se assemelhava a uma lua cheia. Isso! Os pensamentos de Klein pareceram congelar, mas um palpite imediatamente surgiu de dentro dele. Deusa da noite? A voz da senhorita. Guarda-costas carregava um raro toque de perplexidade. Seja o simbolismo ou a forma real, parecia ser uma escultura da deusa. A suposição de Klein finalmente tomou forma, ecoando alto em sua mente. Ele se lembrou de ter perguntado ao capitão Dan Smith sobre uma das diferenças entre um deus maligno e um deus verdadeiro. Dizia-se que o primeiro tinha uma imagem que lembrava a de uma forma de vida inteligente, mas o último tinha apenas emblemas sagrados formados por símbolos. Mas hoje, neste exato momento, nesta antiga e bizarra estrutura subterrânea, ele viu uma estátua que parecia a deusa da noite eterna. O que isso significa? Só de pensar nisso Klein estremeceu. Será que a deusa já foi um deus maligno? Não. Talvez seja algum outro deus do mal que caiu no domínio da noite. No entanto, o emblema sagrado das trevas na porta não é diferente daquele que está sendo usado atualmente. Ou talvez, ter a imagem de um ser inteligente não seja um método padrão para distinguir entre deuses verdadeiros e deuses malignos. Afinal, o nível do capitão não era alto o suficiente e sua compreensão da situação não era necessariamente precisa o suficiente. Também era possível que os Tudors estivessem deliberadamente blasfemando contra a deusa. Sim, também pode ser uma forma de estabelecer algum ritual estranho. Muitos pensamentos passaram pela mente de Klein. Isso o deixou perplexo, nervoso e tenso. No entanto, também sentiu uma sensação estranha que não poderia ser descrita. Depois de olhar em volta, Klein, que não viu mais nada, respirou fundo e disse: "Vamos até as outras portas dar uma olhada. Eu me pergunto a que correspondem as outras 6 portas. Será igualmente estranho e maligno?" Ele pensou gravemente. A senhorita guarda-costas assentiu lentamente. Ponto.